Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Reverendíssimo diácono Arildo, caros filhos, ao celebrarmos esse domingo, somos todos nós, nessa palavra, presenteados com esse ensinamento fundamental para a vida cristã, que eu e você não podemos esquecer que a vida cristã é um caminho. Mais do que um caminho, é um caminho de caminhos, onde todo ponto de chegada vai sendo transformado por Deus em ponto de partida para que uma nova etapa do caminho se dê. É isso que nós ouvíamos logo na primeira leitura, na primeira frase que o profeta Oséias nos dizia. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. E toda a tônica da liturgia de hoje vai nos falar sobre o caminho, vai nos falar, falando do caminho, sobre a vocação, sobre o chamado. Vai nos dizer, como diz a primeira leitura, que esse caminho tem que ser feito com um amor que não seja efêmero, que não seja frágil como o orvalho, que no primeiro sol desaparece. Vai nos dizer que esse caminho tem que ser um caminho de fé e de esperança contra toda humana esperança, como foi o caminho de Abraão. Toda a tônica da liturgia de hoje vai nos falar sobre isso. O próprio Evangelho vai nos dar o motivo principal de por que seguir o caminho, porque o Senhor chama e isso nos basta. Acredito que 90% dos padres de hoje se preocuparam na sua homilia de explicar essa realidade. Esse óbvio que precisa ser lembrado e relembrado a todos nós, para que não nos percamos, para que não nos desviemos do projeto de Deus. Esse óbvio que nos lembra que na vida cristã não há pausas, que na vida cristã ou se caminha ou se está caído. Não tem uma outra opção. E é preciso caminhar bem, caminhar conforme o Senhor, não somente com o Senhor. Porque já disse em outras oportunidades e repito, os caminhos de Deus, o processo de Deus, ou é feito como Deus quer, ou não atingimos o que deveríamos atingir. Porque é justamente o caminho, justamente o processo que vai nos dispor, pela graça de Deus, para que o ponto de chegada se torne de novo agora ponto de partida. Essa é a tônica da liturgia de hoje. Esse lembrete. Mas vejam, ao preparar a homilia para esse final de semana, e toda a palavra fala a todos nós, não só a vocês, mas também a mim como padre, uma inquietação me vinha ao coração. Porque, como eu disse, não é novidade o que nós ouvimos hoje. Jesus chamando, Jesus nos lembrando que precisamos caminhar, de como esse caminho deve ser feito, isso não é novidade. Mas enquanto eu olhava esses textos, eu pensava, Senhor, por que caminhar? E aí você pode dizer, padre, mas o senhor falou, no Evangelho Jesus dá o motivo, porque ele chama, e isso basta. Mas sejamos sinceros, isso basta para um coração convertido, que já entendeu quem é o Senhor, que já encontrou profundamente e fez do Senhor a causa da sua vida? Mas digo por mim, porque foi a pergunta que eu me fiz diante dessa palavra. Por que caminhar tanto? Por que não dar logo o caminho de vez e pronto, onde chegou está bom? Só porque o Senhor chama? Desculpa, Senhor, mas esse coração que ainda não se converteu precisa de mais.
E voltando a essa palavra, eu encontrei esse mais. Vejam, dizia, é verdade. O motivo de caminharmos é porque o Senhor chama, e se Ele chama, vale a pena. Mas essa palavra nos dá hoje o algo a mais que talvez muitos dos que aqui estão precisam, como o meu coração também precisa, para não desanimar nessa nossa dura tarefa de sempre estar caminhando, de nunca parar esse caminho. E aí Jesus vai, pelo chamado de Mateus, nos mostrar por que vale a pena continuar caminhando e caminhando sem cessar. Olha o que o Evangelho nos diz. Jesus, partindo dali, vai à coletoria de impostos e chama Mateus. Se olharmos o Evangelho que sucede, o texto que sucede, nós descobrimos que ali é esse. Esse ali era a casa onde Jesus tinha curado aquele paralítico que foi descido pelo teto por aqueles amigos. Jesus tinha perdoado os pecados daquele homem, curado aquele homem. Jesus estava cercado por uma multidão que o seguiria sem que ele pedisse. E, no entanto, Jesus, que tinha santificado aquele lugar pela sua ação, santificado aqueles que estavam lá, sai daquele lugar e vai ao encontro de Mateus. Mas não vai ao encontro de Mateus em qualquer lugar. Ele vai ao encontro de Mateus no pecado de Mateus. Ali onde ele estava. Os mais antigos talvez vão entender bem, como diz o ditado, Jesus encontra Mateus com a boca na botija do seu pecado. É ali que ele o encontra. Jesus não encontrou simplesmente um pecador e chamou. Jesus foi no pecado daquele homem chamá-lo. Enquanto aquele homem estava sentado no seu pecado, Jesus fez a opção por ele quando ninguém, nem o próprio Mateus, faria essa opção por si. E tal qual fez com Mateus, faz comigo e com você. Não passa na nossa vida e simplesmente nos chama, mas vai até o nosso pecado, onde ninguém, nem nós, faríamos a opção por nós para ali nos chamar. Para ali, quando nem nós nos escolhemos, nos escolher. E se é esse que me chama, aí a coisa muda. Porque não é só um Deus que me chama, o que já seria suficiente. É alguém que teve a coragem de ir no fundo do meu poço, me escolher. E repito, me escolher não só quando ninguém me escolheria, me escolher quando eu não faria opção por mim. E se é esse que me chama, se é esse que me diz, tem que caminhar. Se é esse que a cada ponto de chegada fala, continua o caminho. Agora o caminho não é mais o peso de uma repetição que não tem fim. Mas é o caminho de amor daquele que me escolheu quando ninguém, nem eu me escolhi. E isso muda o caminho. Isso sim, essa consciência pode ajudar o meu e o seu coração a se converter para que o primeiro motivo nos baste, porque o Senhor chama o caminho. A consciência desse segundo motivo, sim, tem a capacidade de aquebrantar o meu e o seu coração, para que diante do caminho de Deus, eu diga para mim como não caminhar. E caminhar bem. Caminhar com um amor que não é efêmero como o orvalho, porque Ele me amou e me escolheu
quando ninguém nem eu me escolhi. Caminhar contra toda a humana esperança, porque quando não havia humana esperança para mim, Deus me escolheu. Deus acreditou em mim. Caminhar, não para um destino final incerto, porque ao me escolher, Deus me fez conhecer o destino final desse caminho de caminhos. O abraço eterno de Deus. O melhor lugar de toda a criação. E por saudade desse abraço, eu trilho esse caminho de caminhos, como diz a palavra de Deus, confiando no Senhor, caminhando sem desanimar, correndo sem me cansar, na certeza de que esse Deus que me escolheu, quando nem eu me escolheria, se preciso for, me dará asas para voar e terminar esse caminho. Que essa verdade hoje console e anime o nosso coração e nos dê motivo para não cedermos nem ao tédio, nem à desesperança, quando o Senhor nos convidar a caminhar, e caminhar sem parar, nunca até o céu. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos.